povos do Baixo Tapajós, eles foram invisibilizados, ainda são. A gente ouve, vê pouquíssimo, existem poucos trabalhos, existe, né, pouca divulgação do que acontece aqui, dessa luta que é diária. Pensar aqui é pensar em luta como modo de vida mesmo. A resistência é o que garantiu essas pessoas estarem aqui até hoje. Isso se reflete até os dias de hoje. São 13 povos indígenas autorreconhecidos aqui no Baixo Tapajós. Tem os ribeirinhos, né, que já são os filhos da mistura, aí, né, do confronto dos portugueses com os povos nativos daqui. Então é uma região muito rica de diversidade cultural, de formações sociais e que continuam, de certa forma, lutando contra a colonização dos seus territórios, né? O bairro do Maracanã é um bairro periférico, né, da cidade de Santarém. Ele foi povoado a partir da década de 70. Houve uma aglomeração de pessoas vindo, principalmente do interior. Entraram aqui na época como invasores, né? Mas na verdade não eram invasores, eram ocupantes, porque a terra está desocupada. Então eles vieram ocupando esse espaço. Esse lugar aqui, ele é conhecido hoje, bem reconhecido como bairro de moradores, a Associação de Moradores do bairro Vista Alegre do Juá. Tudo começou, né, porque nós sabíamos que esta área aqui, ela não tinha contribuição social. A terra, ela só era uma terra devoluta e por isso nós nos sentimos a necessidade de lutar pela terra. A gente se sente praticamente esquecido, né, excluído, assim. A maior parte da nossa cidade, elas foram revistas somente para os grandes empresários. A gente considera assim que não temos atenção mesmo do Estado, né, possa garantir para a gente todos aqueles direitos que são assegurados. Nós aqui não estamos representando invasores, nós estamos representando aqui um direito constitucional à moradia digna. Noite escura chuvosa, canoeiros temem navegar. O perigo nas águas aumentam para quem se atrever a enfrentar. O carimbó, ele tem as suas influências do negro, do branco e do índio. Corimbó, né? Pau oco, tambor de pau oco. Se tem um tambor brasileiro, é o nosso corimbó. Os outros vêm da África, mas esse tambor de pau oco, ele é brasileiro. Os índios já tocavam aqui quando chegaram aqui. E é mágico. Rima, rima, canoeiro, a canoa não sai do lugar. Cobra grande já fez o banzeiro. O carimbó, ele é como uma cultura afro, né? Ele não discrimina as pessoas, ele fala do índio, né? E reverencia o índio, ele fala do negro e reverencia o negro, e fala do branco referenciando o branco. Então você não se sente discriminado numa roda de carimbó. A gente vê assim que cada vez mais o mundo necessita disso, de ouvir mais os seus mestres, de valorizar mais esse conhecimento. A cultura, ela enfraquece, mas ela não morre, né? Essa é a grande importância, né, do conhecimento tradicional, do conhecimento que não está na universidade, do conhecimento que não está no livro, mas que está aqui, olha, guardado na memória, né, na memória de cada mestre, na memória de cada, né,
pessoa que tem na sua essência, na sua vida, né, o conhecimento tradicional. Se eu fosse você, eu receberia as piores notícias que eu me faço. Se eu fosse você, eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios. A luta dos povos indígenas e dos outros povos tradicionais aqui da Amazônia, dos ribeirinhos, dos extrativistas, ela basicamente tem sido uma luta por território, né? Na Amazônia, quando você derruba uma árvore ou você faz um desmatamento para madeira, ou para soja, ou para pasto, para qualquer coisa que seja, você não está simplesmente destruindo a natureza, né? Você está expropriando um grupo de pessoas do seu território. De muitos séculos que já passaram, nós estamos aqui. Só que a gente viu uma força melhor em 1773, quando o grupo maior veio do alto. Nossos avós nasceram aqui, nós nascemos aqui. Depois de criado a Floresta Nacional do Tapajós, que é a FONA, aqui na região, a gente já estava aqui. Só que foi uma luta para eles entenderem. O nosso lado foi uma luta de muito tempo. Eles acabaram entendendo que foi criado em cima das nossas terras. Hoje é uma terra sob posição. E a Floresta Nacional do Tapajós foi criada em cima dessas três terras indígenas, que é Taquara, Bragança e Marituba. Depois dessa luta por essa terra, nós estamos aqui em busca de mais parceria para continuar conservando. E o povo Munduruku tem esse pensamento de preservar e continuar deixando para o mundo tudo aquilo que é bom. As histórias que a gente conta, a gente aprendeu com nossos pais, com as pessoas mais antigas, minha avó, meu avô, sempre eu adorava ficar junto com eles, eles sentados contando as histórias deles e eu mais próximo um pouco, observando hoje para me aprender. É a história que eles contam sobre o Curupira. O Curupira, ele é um espírito selvagem que ele existe, a gente sabe que ele existe. Para mim, ele nunca apareceu assim ao vivo para me ver. E aí a gente tem que estar bem preparado quando ele tira a gente da trilha. Até porque você tem que saber fazer o artesanato que ele gosta para brincar. Nós aprendemos tudo isso. Faz um artesanato, deixa para ele brincando, ou para ela e diz, olha, comadre, ou então senhora Curupira. Ele tem que falar com todo respeito com o animal. A gente tem todo esse respeito e também a gente é obrigado, é assim, aprendeu para isso, né? Temos aqui para trabalhar com a natureza. Então, porque é onde a gente vai no rio e pegar os alimentos. A floresta é pouca ainda, cara. Tá pouca. Só que eu me entendi, tá pouca. Foi desmatado muita floresta. Essa luta, ela não está parada contra a soja e madeireiro. Dois lados são muito prejudiciais à nossa saúde, à nossa vida. Não importa você ter tanto dinheiro e não ter o que comer, não ter onde viver, não ter uma harmonia para dormir pelo menos sossegado. Nós aqui não, a gente fica sem o dinheiro, mas fica com essa riqueza que é tão importante para nós.
Nós aqui nós se acordamos ouvindo o barulho da natureza. O homem lá, o povo da cidade, ele não ouve. Ouve muito barulho, mas sem ser da natureza. Não existe a Amazônia, não existe o indígena, existem os indígenas, os beiradeiros, os caboclos. Assim como em todos os lugares do Brasil, a gente vai encontrar isso e a gente ainda não aprendeu a aceitar, a respeitar essa multiplicidade, né? Essa diversidade de modos de ser, de modos de ver. Eu não sou menos isso ou menos aquilo porque eu não vivo como meu avô, como meu tataravô vivia, e assim é para todos os povos. Né? A cultura é isso, essa transformação, essa dinâmica. Eu acho que se a gente parar de pensar que a gente que vem de fora vem aqui para ensinar alguma coisa, eu acho que a gente tem que se colocar, vamos lá para ouvir, vamos lá para ver,